Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 24 de junho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Trump diz que Israel e Irã concordaram com o cessar-fogo, mas horas depois diz que os dois países violaram o acordo. Donald Trump dá bronca em Benjamin Netanyahu após Israel lançar ataque contra o Irã. Bombardeios russos deixam 11 mortos na Ucrânia e União Europeia anuncia novos investimentos militares. A Agência Nacional de Petróleo suspende o monitoramento da qualidade do combustível por falta de verba. Brasileira Juliana Marins é encontrada morta em vulcão na Indonésia. E veja também as primeiras imagens do espaço da maior câmera digital do mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de ontem que Israel e Irã concordaram com o cessar-fogo na guerra. Segundo ele, a pausa no conflito começou na madrugada desta terça-feira, no horário de Brasília. O presidente americano Donald Trump anunciou que Israel e Irã acordaram um cessar-fogo total. A informação foi divulgada na sua rede social Truth Social. Segundo Trump, Israel e Irã chegaram a um acordo de cessar-fogo com início previsto para 1h da madrugada de terça-feira, pelo horário de Brasília. Donald Trump disse hoje que Israel e Irã violaram o acordo de cessar-fogo. Em uma rede social, o republicano disse que não está feliz com a situação e pediu para Israel recuar os aviões militares. Irã e Israel trocaram acusações nesta terça-feira sobre violações do cessar-fogo anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última segunda. O governo israelense tinha afirmado que aceitou a trégua e garantiu que o exército cumpriu os objetivos da ofensiva iniciada em 13 de junho para impedir que Teherã produza armas nucleares, uma ambição negada pelo Irã. Pouco depois de Trump declarar que o cessar-fogo estava em vigor, Israel anunciou a detenção de 2 mísseis iranianos, enquanto a República Islâmica negou o lançamento e acusou ataques ao território. Trump afirmou que os dois países não sabem o que estão fazendo. Israel, assim que fizemos o acordo, veio e jogou uma carga de bombas do tipo que eu nunca tinha visto antes, a maior carga que vimos. Não estou feliz com Israel. Quando eu disse que tinham 12 horas, você não vai na primeira hora e joga tudo que tem em cima deles. Então não estou feliz com Israel, mas não estou feliz com o Irã também. O governo israelense foi o primeiro a aceitar oficialmente o cessar-fogo de Trump. Ainda que o Irã não tenha confirmado oficialmente a trégua, o Conselho de Segurança Nacional do país divulgou um comunicado no qual cita uma vitória que fez o país rival aceitar a derrota e cessar unilateralmente a agressão. Um funcionário do Estado norte-americano disse que os países da América Latina e do Caribe devem escolher de que lado vão estar caso um conflito contra o Irã avance. Líderes da reunião estiveram reunidos hoje para tratar de segurança, com o Haiti como tema principal. E o governadora de Nova York, Kathy Hochul, anunciou um projeto para a construção de uma central nuclear. A central será construída no norte do estado e, segundo a governadora, deve gerar empregos bem remunerados e de longo prazo. O possível fechamento do Estreito de Hormuz causa preocupação mundial. O local conecta o Golfo com os mercados da Ásia, Europa e América do Norte. Cerca de 50% do petróleo e gás natural passam pela região. O Estreito de Hormuz é uma via navegável estratégica para o transporte marítimo de petróleo e há muito tempo é utilizado pelo Irã como uma moeda de troca geopolítica. O país voltou a ameaçar seu fechamento após Israel lançar uma campanha aérea massiva no início deste mês, visando instalações nucleares e militares. Parlamentares iranianos sugeriram a ideia após os Estados Unidos atacarem importantes instalações nucleares. Mas a decisão cabe ao Conselho de Segurança Nacional, o mais alto órgão de segurança do Irã. O Estreito de Hormuz liga o Golfo ao Oceano Índico e está situado entre o Irã e o enclave de Musandam, em Omã. Suas dimensões, com cerca de 50 quilômetros e águas rasas, com profundidade máxima de 60 metros, o tornam vulnerável ao isolamento militar.
A via navegável é um corredor vital que conecta o Golfo, rico em petróleo, com mercados na Ásia, Europa, América do Norte e outros lugares. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, o Estreito de Hormuz é um dos pontos de estrangulamento de petróleo mais importantes do mundo. Cerca de 1/5 do consumo global de petróleo e derivados flui pelo estreito, com uma média de 20 milhões de barris por dia em 2024, de acordo com o órgão. Cerca de 1/5 do comércio global de gás natural liquefeito também transitou pelo Estreito de Hormuz em 2024, principalmente do Catar. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos têm infraestrutura para contornar o estreito, potencialmente mitigando interrupções, mas sua capacidade de trânsito permanece muito limitada, com um pouco mais de 2,5 milhões de barris por dia. Mais de 80% do petróleo e gás que transitam pelo estreito tem como destino os mercados asiáticos, o que torna o continente mais vulnerável a um possível fechamento. O transporte de outros produtos como plásticos, fertilizantes, produtos químicos, automóveis, maquinários e eletrônicos também dependem de Hormuz. Caso a decisão do parlamento iraniano se mantenha, a tendência é de aumento generalizado de preços desses produtos. Um bombardeio russo deixou pelo menos 11 mortos e mais de 100 feridos na Ucrânia durante a madrugada desta terça-feira. Várias pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nesta terça-feira em bombardeios russos na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste do país. As informações são das autoridades ucranianas, que denunciam a mensagem de terror enviada por Moscou em um momento em que as negociações entre os dois lados estão estagnadas. Esses novos ataques mortais do exército russo, após uma ofensiva maciça em Kiev na noite de domingo, ocorreram pouco antes da abertura de uma cúpula da OTAN em Haia, onde o presidente Volodymyr Zelensky espera conseguir mais ajuda para seu país. As forças russas continuam avançando no leste da Ucrânia, diante de um exército em dificuldades e com menos efetivos, e multiplicam os bombardeios. Por volta das 11h10 locais desta terça, segundo a Polícia Nacional Ucraniana, o exército russo atacou as cidades de Dnipro e Samar com mísseis, destruindo especialmente um edifício administrativo na primeira. Mais de 100 pessoas também ficaram feridas, incluindo passageiros de um trem que foi danificado pelos ataques. De acordo com a promotoria ucraniana, também foram afetados centros escolares e de saúde. Zelensky advertiu que o número de vítimas pode aumentar. O chefe da OTAN, Mark Rutte, celebrou o aumento dos gastos em defesa dos países membros para 5% do produto interno bruto. A mudança deve ser formalizada ao longo desta semana durante uma reunião em Haia. A OTAN vai dar um salto para frente com a aprovação de um aumento dos gastos militares para 5% de cada PIB. A afirmação foi feita pelo secretário-geral da Aliança, Mark Rutte. A Aliança Atlântica vai realizar esta semana uma cúpula em Haia, nos Países Baixos, na qual os países do bloco propõem aprovar uma elevação dos gastos militares nacionais para 5% de cada PIB. O plano de investimento em defesa que os aliados vão concordar em Haia introduz uma nova linha de base, 5% do PIB para investimento em defesa. Este é um salto ambicioso, histórico e fundamental para garantir o nosso futuro. O novo plano de investimento em defesa é o principal resultado desta cúpula e será decisivo para garantir resistência e defesa eficazes. No domingo, diplomatas da OTAN alcançaram um acordo sobre o conteúdo da declaração final da cúpula, com uma formulação que a Espanha interpreta como uma isenção para alcançar esse nível de gastos militares. Mas Rutte afirma que não há exceções para a nova regra. Fontes do governo espanhol adiantaram que o país vai assinar a declaração final da cúpula, tal como foi negociada e acordada na véspera. E o Reino Unido se comprometeu a seguir as exigências que o chefe da OTAN estabeleceu. O primeiro-ministro do país afirmou que o bloco deve agir com rapidez e agilidade para garantir a segurança dos trabalhadores. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também se reuniu com o primeiro-ministro britânico e os dois concordaram em reforçar a cooperação militar.
A visita de Zelensky ao Reino Unido aconteceu após os novos ataques lançados pela Rússia contra Kiev na madrugada de segunda-feira. Depois desse encontro, o Keir Starmer disse que os dois executivos tiveram uma excelente reunião bilateral e chegaram a um acordo de cooperação industrial militar. Segundo o acordo, as empresas britânicas de defesa produzirão drones de alta tecnologia, em larga escala, com dados da linha de frente da Ucrânia. Esses drones serão utilizados para ajudar a Ucrânia a continuar repelindo a invasão da Rússia nos próximos meses e anos. Mais de 50 mil soldados ucranianos foram treinados no Reino Unido, no âmbito da cooperação entre os dois países. O presidente ucraniano disse que este fato ajudou a fortalecer o exército do país. Já o primeiro-ministro britânico prometeu que o apoio vai continuar pelo resto do conflito e ajudará a pôr a Ucrânia na posição mais forte possível para negociar um cessar-fogo. As autoridades da Síria anunciaram a prisão de 6 pessoas envolvidas no atentado suicida em uma igreja ortodoxa em Damasco no último domingo. 25 pessoas morreram nesse ataque. Um grupo jihadista assumiu a autoria. Um grupo extremista sunita relativamente desconhecido reivindicou nesta terça-feira a responsabilidade pelo ataque suicida de domingo em uma igreja na capital síria, Damasco. O ataque deixou 25 mortos e dezenas de feridos entre a comunidade cristã síria e outras minorias. Em um comunicado divulgado no Telegram, o grupo Saraya Ansar al-Sunna afirmou que um de seus membros explodiu a igreja de Santo Elias, no distrito de Duila, em Damasco, após uma provocação, mas não deu mais detalhes. As autoridades islamistas da Síria, que chegaram ao poder após a queda do presidente Bashar al-Assad em dezembro, culparam o EI pelo ataque e anunciaram várias prisões. Também nesta terça-feira, o Papa Leão XIV se manifestou sobre o ataque. O número 2 do Vaticano, o cardeal italiano Pietro Parolin, afirmou que o pontífice ficou profundamente entristecido ao saber da perda de vidas humanas e da destruição causada pelo ataque à Igreja Ortodoxa Grega de Santo Elias, em Damasco. A população cristã da Síria caiu de 1 milhão antes da guerra de 2011 para menos de 300 mil hoje, segundo especialistas, devido ao exílio e deslocamento forçados. O Vaticano expressou preocupação com o novo êxodo de cristãos no Oriente Médio após o ataque. Milhares de militares foram mobilizados em El Salvador para evitar a reorganização de gangues na capital. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenou o deslocamento de 2.000 militares e policiais em uma comunidade de Ilopango, na periferia leste da capital. A operação faz parte da guerra contra as gangues criminosas que marca o governo salvadorenho e pela qual o país foi colocado em um regime de exceção que permite detenções sem ordem judicial. De acordo com Bukele, alguns membros das gangues tentaram retornar para esta comunidade para se reorganizar. A ofensiva do governo contra o crime reduziu a mínimos históricos os homicídios no país e elevou a popularidade do presidente. Mas o regime de exceção é fortemente criticado por organismos defensores dos direitos humanos por não ser aplicado o devido processo legal. Neste contexto, foram detidas mais de 80 mil pessoas acusadas de serem integrantes ou cúmplices das gangues. Cerca de 8 mil recuperaram a liberdade por serem inocentes, de acordo com o governo, mas grupos defensores dos direitos humanos garantem que ainda são vigiados ou estão em processo judicial. E no próximo bloco, a ANP suspende monitoramento da qualidade do combustível por falta de verba. E a jovem brasileira Juliana Marins é encontrada morta na Indonésia. A Agência Nacional de Petróleo, reguladora do setor, anunciou a suspensão do programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis por conta dos cortes no orçamento. A ANP ressaltou que vem sofrendo restrições orçamentárias nos últimos anos. Segundo a agência, a autorização para despesas discricionárias caiu de 749 milhões de reais em 2013 para 134 milhões de reais em 2024, uma queda de 82%. Em nota, a autarquia disse que a redução desses recursos afetará de forma geral o funcionamento e vai obrigar a agência a reduzir as atividades. O texto diz ainda que todos os contratos da ANP estão sendo analisados,
a fim de identificar eventuais ineficiências e estabelecer prioridades em termos de cortes orçamentários. A ANP também disse que irá adotar medidas para reduzir despesas com diárias e passagens aéreas e recursos destinados à fiscalização, além de informar que reuniões de diretoria, audiências públicas, workshops, seminários e similares serão realizados de forma remota. E a partir desta semana, medicamentos como Ozempic e Mounjaro passam a ter um controle mais rigoroso. Para a venda desse tipo de medicamento, as farmácias deverão reter a receita médica. Os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária destacaram que existe a necessidade de proteger a população do uso abusivo desses medicamentos e, por isso, uma rigidez maior na comercialização. O advogado do general Walter Braga Neto afirmou hoje que Mauro Cid mentiu à Polícia Federal e que vai pedir novamente a anulação do acordo de delação premiada. Braga Neto e o tenente-coronel ficaram lado a lado para responder perguntas do Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-ministro questionou o suposto repasse de dinheiro para financiar um plano conhecido como Punhal Verde e Amarelo e apontou contradições no depoimento de Mauro Cid. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados fixou o prazo para que a deputada licenciada Carla Zambelli se defenda do processo da perda de mandato. Ela terá 5 sessões deliberativas para apresentar os argumentos. O prazo para que a deputada licenciada se defenda começou nesta terça-feira. Ela terá 5 sessões deliberativas do plenário para apresentar a defesa escrita e indicar eventuais provas. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal à perda do mandato e 10 anos de prisão, por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Os ministros recusaram o recurso da defesa e votaram para que a ação seja reconhecida como trânsito em julgado. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, encaminhou a decisão do STF para análise da CCJ. Pelo regimento, para que Zambelli perca o mandato, a representação contra ela precisa passar pela comissão e ser aprovada no plenário. Para confirmar a perda do mandato da parlamentar, serão necessários 257 votos. A deputada licenciada anunciou no começo de junho que viajou para o exterior. Logo em seguida, ela se tornou foragida após o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão preventiva dela e a inclusão do nome na lista da Interpol. A Polícia Federal e as autoridades italianas já identificaram a localização da parlamentar. De acordo com informações, Zambelli deve ser presa nos próximos dias. A Paraná Pesquisas divulgou hoje um levantamento que aponta um empate técnico entre Lula e Bolsonaro em um possível primeiro turno nas eleições do ano que vem. Segundo a pesquisa, Lula também ficaria empatado com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. De acordo com esse mesmo levantamento, o presidente Lula venceria todos os adversários, exceto o ex-presidente do país, Jair Bolsonaro. Um dos nomes cogitados para assumir o Palácio do Planalto é o de Tarcísio de Freitas, mas esse cenário mostrou que o presidente Lula venceria com quase 10% de diferença. Foram ouvidas 2.020 pessoas entre os dias 18 e 22 de junho e o nível de confiança é de 95%. Um caminhoneiro de 48 anos morreu após ser esmagado por um container em um terminal no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Segundo informações, a vítima estava dentro da cabine do caminhão quando 2 containers tombaram. Um deles atingiu em cheio o veículo. A identidade da vítima não foi divulgada. A Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro publicou uma resolução com novas regras para a prática de stand-up paddle. A medida acontece após mais de 70 pessoas ficarem à deriva no mar. A nova regulamentação limita os grupos a no máximo 25 pessoas, sendo obrigatória a presença de um instrutor para cada 5 participantes. Apenas profissionais com alvará expedido pela Prefeitura poderão atuar como instrutores nas praias cariocas. Entre as exigências estão o uso obrigatório de coletes salva-vidas e cordinhas que prendam os praticantes às pranchas. A resolução também determina que os instrutores acompanhem os alertas climáticos emitidos por autoridades competentes e que ao menos um deles esteja equipado com rádio para manter comunicação direta com o responsável em terra firme. As novas regras têm como objetivo aumentar a segurança dos praticantes e evitar novos incidentes como o do fim de semana, quando o vento forte e a correnteza surpreenderam diversos grupos.
exigindo a atuação do Corpo de Bombeiros para resgatar os participantes. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o resgate de mais de 70 pessoas que ficaram à deriva. E morreu hoje a jovem brasileira Juliana Marins. Ela caiu em uma trilha de vulcão na Indonésia. A BBC da Indonésia divulgou imagens do resgate da brasileira na manhã desta terça-feira. Juliana Marins foi encontrada morta nesta terça-feira. Ela caiu no último sábado em um penhasco na trilha do Monte Rinjani, na Indonésia. Pouco antes da confirmação oficial, a BBC da Indonésia publicou um vídeo das equipes de resgate se preparando para chegar ao local. Em determinado momento, o corpo de Juliana aparece nas imagens. Algum tempo depois dessa publicação, a família dela publicou um comunicado através de um perfil em uma rede social. Abre aspas. Com imensa tristeza informamos que Juliana não resistiu. Fecha aspas. Os trabalhos que acontecem desde sábado não eram fáceis. Juliana foi encontrada a cerca de 650 metros da trilha, em uma ribanceira de difícil acesso. A família de Juliana afirma que ela foi abandonada pelo guia por mais de 1 hora antes de sofrer o acidente. Segundo a irmã dela, durante a trilha, Juliana ficou cansada e pediu para parar um pouco, mas o grupo seguiu em frente. Não está claro ainda como Juliana caiu na ribanceira. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana era formada em publicidade e propaganda pela UFRJ e atuava como dançarina de polidense. Desde fevereiro, ela fazia um mochilão pela Ásia e já havia visitado Filipinas, Vietnã e Tailândia, antes de chegar à Indonésia. A seguir, maior câmera digital do mundo revela as primeiras imagens registradas do espaço e a classificação do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Um protesto organizado pelo Greenpeace criticou o casamento do bilionário Jeff Bezos. Manifestantes estenderam uma bandeira cobrando o dono da Amazon a pagar mais impostos. Ativistas ambientais do Greenpeace realizaram um protesto em Veneza contra o casamento marcado para de terça a quinta-feira do fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos, e da jornalista Lauren Sanches, com mais de 200 convidados aguardados. Na Praça de São Marcos foi aberta uma enorme bandeira com a frase: "Se você pode alugar Veneza para seu casamento, pode pagar mais impostos". Em março, o prefeito Luigi Brunaro comemorou a decisão do casal de escolher a cidade para a celebração, quando afirmou que o evento geraria benefícios econômicos milionários e não acarretaria nenhuma perturbação para os moradores. De acordo com a imprensa italiana, 5 hotéis e uma impressionante frota de gôndolas teriam sido reservados, além de um porto para o gigantesco iate de Bezos. Críticos do evento denunciam, entre outras coisas, a privatização de uma parte da cidade, já submetida a um turismo maciço que as autoridades se esforçam para conter. O protesto foi encerrado depois que a polícia foi acionada e recolheu a bandeira. E após esses protestos, Jeff Bezos mudou a festa de casamento para uma área isolada e menos acessível da cidade de Veneza. O local segue em sigilo, mas a previsão é que o casamento aconteça ainda nesta semana. O Observatório chileno Vera Rubin revelou as primeiras imagens do espaço que foram capturadas pela maior câmera digital do mundo. O Observatório Vera Rubin, situado no Chile, revelou impressionantes galáxias multicoloridas e regiões de formação estelar em suas primeiras imagens do espaço profundo, captadas por seu telescópio, a maior câmera digital do mundo. Após mais de 2 décadas de trabalho, o gigantesco telescópio financiado pelos Estados Unidos está localizado no topo do Cerro Pachón, no centro do país sul-americano, onde os céus escuros e o ar fresco oferecem as condições ideais para observar o cosmos. Uma das primeiras imagens é uma composição de 678 exposições feitas em apenas 7 horas, que captura a nebulosa Trífida e a nebulosa Laguna. Equipado com um avançado telescópio de 8,4 metros e a maior câmera digital já construída, o Rubin conta com o apoio de um potente sistema de processamento de dados. No final desse ano, começará seu projeto principal, o Legacy Survey of Space and Time. Durante a próxima década, escaneará o céu todas as noites, captando até mesmo as mudanças visíveis mais sutis com uma precisão incomparável. O observatório, uma iniciativa conjunta da Fundação Nacional de Ciências e do Departamento de Energia dos Estados Unidos, também é aclamado como uma das ferramentas mais poderosas já construídas para o rastreamento de asteroides. Em apenas 10 horas de observação,
o Rubin descobriu 2.104 asteroides não detectados no Sistema Solar, incluindo 7 objetos próximos à Terra, todos eles sem perigo. Para comparar, todos os outros observatórios terrestres e espaciais juntos descobrem cerca de 20 mil novos asteroides por ano. Palmeiras arrancou um empate histórico contra o Inter de Miami e está classificado para as oitavas de final da competição. E sabe quem será o adversário? Botafogo. O Palmeiras reagiu no final e arrancou um empate em 2-2 contra o Inter Miami de Lionel Messi na segunda-feira, se classificando para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do Grupo A. A partida foi disputada no Hard Rock Stadium em Miami. O Verdão não teve um bom desempenho, gerando preocupação para a próxima fase. O Palmeiras tirou o campeão da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain, do seu caminho e vai enfrentar o Botafogo no próximo sábado. O duelo brasileiro vai ocorrer à 13h no horário de Brasília, na Filadélfia. Já o Inter Miami terá pela frente o Paris Saint-Germain em Atlanta no domingo. Classificado para as oitavas, o Flamengo enfrenta nesta terça o já eliminado Los Angeles FC. O Fluminense enfrenta o Sundowns na quarta-feira. E o Flamengo joga hoje. Os cariocas vão enfrentar o Los Angeles a partir das 10 horas no Camping World Stadium. Amanhã a gente mostra todos os detalhes. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Não esqueça que na sequência, a partir das 8, tem um culto de batalha espiritual diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com Bispa Sônia Hernandes. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando no YouTube TV Rede Gospel Oficial. Boa noite e até amanhã.